Isso. Beleza, Rodrigo. Cara, poxa, super obrigado por esse encontro. A gente sabe que a relação da Rix com a BRA já é uma relação antiga, né? Eu lembro que, não tenho certeza se foi em 2015 ou 2016 que vocês visitaram ali o nosso escritório, ali em Ipanema, um escritório pequenininho que a gente brincava, chamava o escritório de sauna, né? Porque era uma salinha que todo mundo ficava junto. E a Rix também já participou de eventos nossos também, a gente sempre foi um admirador da casa, né? E a gente, obviamente, tem o Rix Capital FIA, que é o fundo principal, né? Que é um fundo que se iniciou em 2012, depois você me corrige. O fundo tem 9 anos de histórico, apesar de que o histórico a gente pode considerar que ele é até mais longo, porque isso veio de um clube, que é uma coisa um pouco comum de algumas assets, mas eu conheço algumas assets, sim, que vieram de clubes, e isso é muito legal, assim, porque eu acho que mostra, assim, uma pegada mais empreendedora, assim, né? E coisas que a gente admira na Rix, assim, né? O holding period relativamente maior do que a média, né? É uma asset que segura algumas ações por períodos um pouco maiores. Principalmente o Rix Capital FIA, que tem uma flexibilidade um pouquinho maior também de concentrar posições, óbvio que de forma sempre responsável, mas isso ajuda também você buscar os melhores cases que vocês têm em mente e realmente concentrar. E o que eu acho mais legal, que eu acho que é uma coisa pouco falada assim do Rix, é como vocês extraíram valor de cases que a gente chama de boring, né? Que lá fora a gente chama de boring. Porque nós como BR Advisors, vemos essa democratização da Bolsa, então a gente vê que as escolhas das ações vão muito naquelas ações que o cliente tem uma relação de consumo direto, principalmente ações de varejo, de marcas muito fortes. A Rix buscou rentabilizar em setores que são menos tangíveis para o investidor pessoa física e mais difíceis, né, de fazer qualquer tipo de análise, como energia elétrica, gás, celulose, rumo, por exemplo, que é ferrovias e tudo mais. Então, isso é uma grande vantagem de ter uma casa qualificada como uma asset, né, com gestores que buscam cases fora assim, da relação de consumo direto da pessoa que está montando uma carteira. E o Rix Capital FIA, desde 2012, rentabilizou 312%. Estou pegando aí fechamentos do último mês, contra um Ibovespa de 117%, ou seja, um pouquinho mais do que 2,5 vezes o índice Bovespa, obviamente também rentabilizando em períodos onde a Bolsa não entregou tanto retorno. Então, a primeira pergunta que eu te faço, Rodrigo, agora que a gente tem o Rix institucional dentro da plataforma da XP, que foi, poxa, um fundo que a gente cobrou demais da XP, porque é um fundo que permite investidores em geral, eu queria que você falasse um pouquinho a diferença desse novo fundo que está entrando na XP, o fundo não é novo, ele só está entrando na plataforma, a diferença desse Rix institucional para o Rix Capital FIA, que é o fundo mais antigo. Legal. Bom, primeiro, obrigado, Beto, pelo convite de estar aqui. Assim, um prazer enorme. Que nem você comentou, o nosso relacionamento vem de longa data. Não sei qual escritório era menor quando a gente se conheceu, se era de vocês ou nosso, mas é legal que a gente veio crescendo junto aí nessa parceria e cada um também no seu próprio caminho, né? Agora, vindo um pouco primeiro para aquele ponto que você estava comentando em relação a gente rentabilizar em empresas um pouco diferentes, talvez um pouco menos tangíveis, eu diria o seguinte, um pouco da experiência que a gente teve como empreendedores, executivos, antes de montar a Rix, foi de aprender que alguns negócios são muito mais fáceis do que os outros. E quando você encontra negócios mais fáceis, você tem tempo, você como gestor, né, como executivo, tem tempo de focar na criação de valor. Porque você não precisa matar um leão todo dia para de fato, fazer a receita daquele momento, né? E aí tem alguns setores que se enquadram perfeitamente nessa caixa dos fáceis,
Não porque eles são fáceis de criar valor, mas porque eles são fáceis de tocar no dia a dia. E são muitas vezes esses negócios de infraestrutura, né? Então, como você comentou, energia elétrica, né? Então, as empresas de distribuição de energia elétrica, que é um mercado cativo, as empresas de geração de energia elétrica, como a Eneva, que também acabam gerando valor através da extração de gás natural, a Rumo, com infraestrutura logística, e diversas outras empresas, né? E o dia a dia é muito simples, então o gestor ele acaba focado em qual é o próximo passo que eu vou dar? E aí, se você encontra um gestor muito bom nesse setor, né, um executivo muito bom, ele tem a oportunidade de criar alavancas de valor especiais. E isso, de certa forma, é uma coisa que a gente procura bastante na RIX, né? E que permeia uma parte importante da nossa carteira do RIX Capital FIA, assim como o RIX Institucional FIA. E aí, só para pegar o último ponto que você tinha levantado, né, que as diferenças entre um fundo e o outro. Então, só para o pessoal entender, em essência, os fundos são praticamente a mesma estratégia. Comprar um portfólio de empresas que vão compor uma holding diversificada das melhores oportunidades de risco-retorno de investimento na nossa visão na Bolsa. Tá? Então, hoje, as maiores posições de ambos os fundos vão ser Eneva, Light e Hapvida Intermédica. Tem algumas outras posições, a gente pode passar depois por elas todas, mas eles são muito semelhantes. As pequenas diferenças que vale mencionar são o RIX Capital FIA, ele pode ser um pouco mais ativo em hedges do que o RIX institucional. Então, a gente tem alguma liberdade para fazer algum tipo de long short, se a gente quiser, no RIX Capital FIA. A gente pode operar moedas e juros, se a gente quiser, no RIX Capital FIA, como hedge para uma posição. Então, por exemplo, eu estou comprado numa empresa de celulose, eu não quero estar comprado no dólar, eu posso vender o dólar no RIX Capital FIA, enquanto no RIX Institucional FIA eu não vou vender o dólar. Então, assim, são pequenas diferenças em relação à estratégia de hedging, que a gente tem mais flexibilidade no RIX Capital FIA do que no RIX Institucional FIA. E nós também temos um pouco mais de flexibilidade no RIX Capital FIA em investimentos no exterior. Então, a gente pode investir em até 40% da carteira em investimentos no exterior, no Capital FIA, enquanto a gente só pode investir 20% no RIX institucional. É importante dizer que uma parte razoável desse limite, hoje em dia, é usado em ambos os fundos, comprando empresas com operações no Brasil e América Latina, mas que estão listadas lá fora. Tá? Então, para dar alguns exemplos aqui, uma posição importante de ambos os fundos é a Arco Educação, que é listada lá fora, na Bolsa dos Estados Unidos, em Nova York, na verdade, Nasdaq, né? Assim como o Mercado Livre, também listado no Nasdaq, que é uma posição de ambos os fundos. Então, a gente hoje acaba usando um pouco desse limite de investimento no exterior para investir em empresas brasileiras, mas que estão listadas lá fora, e isso tem sido cada vez mais comum, né? Então é um pouco isso. Então, eu diria que, assim, em essência, a estratégia é muito similar, com um pouquinho mais de liberdade para os investimentos no RIX Capital FIA. Por outro lado, ele carrega essa pencha de ser um fundo para investidor qualificado, justamente para poder ter essa flexibilidade. Legal. Os dois são filhos iguais, a gente ama igual e cuida igual. Inclusive, o nosso capital está dividido entre os dois, tá? Uhum. A gente não falou do terceiro, que é o de... também tem o RIX Previdência também, né? Que também segue muito perto. Agora, a rentabilidade de ambos os fundos, eles não têm se descolado muito, né? Uma coisa que eu tenho visto, que mesmo com essas liberdades, a própria rentabilidade do institucional e do RIX Capital FIA ainda são relativamente equiparáveis, assim. Então, sim, eu acho que eu vejo como uma grande oportunidade, que é uma coisa que a gente sempre buscou,
dentro da própria XP, de colocar esse institucional, subir com esse institucional, RICS institucional na plataforma. Mas, Rodrigo, então, conta para quem for investir no RICS institucional, o que ele pode esperar da carteira? Assim, como é que você pode contar um pouquinho alguns cases que você acha que são interessantes? E eu percebi aqui, fazendo uma coisa não ensaiada, que a própria Lúcia, que trabalha, Lúcia da RICS, me enviou, que são cases novos, 2 cases novos do setor de educação, que são novos investimentos na carteira também. Eu queria que você desse especial foco nisso também, se é algo específico das empresas ou tem a ver com o setor de educação de uma forma macro, e contar um pouquinho do cotista que vai entrar no RICS institucional, o que ele pode esperar dessa carteira, dessas ações que estão lá dentro. Tá. Então, só falar um pouco mais de estratégia geral antes. Então, assim, a gente busca investir na RICS em negócios que a gente acha que são que estão inseridas em mercados grandes que crescem, que tem um modelo de negócio rentável, ou seja, um bom modelo de negócio, uma empresa que consegue crescer gerando caixa, gerida por gente que a gente admira e num preço interessante. É lógico que às vezes a gente tem que fazer algum tipo de compromisso entre essas 4 variáveis para poder encontrar um bom investimento. Tipicamente a gente acaba tendo que aceitar um pouco mais de valuation, porque é mais fácil pagar um pouco mais caro para um business muito bom do que tentar pagar barato num business que não é tão bom. Isso acaba não dando tão certo. Então, assim, via de regra, a gente vai estar sempre tentando comprar negócios excepcionais. De tempos em tempos, a gente encontra uma empresa ou outra que é excepcional e as pessoas não perceberam ainda que é excepcional. E aí a gente acaba comprando uma empresa que é fora do radar, e aí o retorno é excepcional mesmo, é fora da curva, como foi, por exemplo, o caso de Equatorial no passado, de Eneva, de Light, de Sinqia, Centauro e tantos outros. Então, isso é um pouco o que a gente busca. E nessa busca por negócios que sejam bons, eu diria que a gente gosta muito, como eu tinha comentado inicialmente, de negócios que têm uma razoável previsibilidade, porque esses negócios dão ao time de gestão um tempo para planejar e executar os processos de uma forma muito cuidadosa. Então, se a gente tiver que escolher entre um negócio de receita recorrente previsível versus um negócio de receita de ciclo muito rápido, a gente vai sempre escolher o primeiro. E aqui, para dar um exemplo, você citou educação, e a gente pode usar o setor de educação como um dos casos, versus um setor de varejo de linha branca, né? Você tem que matar um leão todo dia e ganhar do seu concorrente todos os dias. Enquanto que você está num negócio de educação, como, por exemplo, a Arco Educação, que é uma dessas empresas de educação que são novas na carteira, né? Tem mais ou menos uns 6 meses hoje, e que a Lúcia deve ter te comentado. Esse é um negócio que você basicamente capta aluno uma vez por ano. Acabou. Uma vez por ano você vai lá, faz um processo de captação. Na verdade, você não capta aluno, você capta as escolas, né? Você oferece um sistema de ensino. São alguns dos melhores sistemas de ensino do Brasil, né? A empresa foi fundada como Arid SA, o sistema SAS, que é um dos sistemas que mais qualifica estudantes para universidades, vamos dizer assim, topo, né? E depois eles foram comprando outras marcas, né? Super importantes no Brasil, como o Grupo Positivo, a parte de universidades do Grupo Positivo, a parte de sistema de ensino do Grupo Positivo, a universidade foi vendida para outro lado, o COC Dom Bosco, que era um sistema de ensino da Pearson. Então, é uma empresa extremamente bem gerida, é um modelo de negócio extremamente rentável, sofreu muito na Bolsa recentemente, na nossa visão, um pouco, porque a empresa tinha se vendido um pouco como uma EdTech,
né? Uma empresa que atua com tecnologia em educação, e eu acho que talvez isso tenha frustrado alguns investidores de tecnologia que esperavam que a companhia crescesse a 40% ao ano de receita. E a gente acha que essa companhia é uma companhia que vai crescer mais para 20%, 25% ao ano a receita. O que a gente acha extraordinário. Só que aqueles investidores lá, eles acabaram vendendo as ações caíram quase 50%, 40%, e a gente está aproveitando essa oportunidade nesse momento para comprar uma empresa fora da curva do ponto de vista de qualidade de time, do ponto de vista de qualidade de negócio, é extremamente rentável, é um negócio que na maturidade opera com 50% de margem EBITDA, pouquíssimo capital alocado. E educação, assim, a gente não precisa falar muito para dizer que é um mercado que tem muito potencial no Brasil, que tem deficiência de ensino de qualidade, e a gente acha que o ensino básico é prioridade para 10 em 10 pais que querem colocar seus filhos na escola. Então a gente acha que é um mercado super interessante. Tá? Então esse é um dos casos. Outro caso que você comentou, né, que falou com a Lúcia sobre de educação, é a Cruzeiro do Sul Educacional, que digamos que das empresas listadas de ensino superior, a empresa mais redondinha na nossa visão. Ela é extremamente conservadora do ponto de vista de contabilidade, então, assim, você consegue ver que a contabilidade, ela reflete muito bem as operações da companhia. A empresa é extremamente bem gerida, é um brinco, tem marcas super fortes, a qualidade de ensino dela está um pouco superior, acima do que várias das outras que a gente está acostumado a ver na Bolsa, como, por exemplo, Croton, da Cogna, ou algumas das áreas de Dux, Ser. Anima bate um pouco mais parecido em algumas regiões, mas ela consegue operar nessas regiões, a Cruzeiro do Sul, com uma rentabilidade, onde ela está com uma rentabilidade super boa, encher bem o campus, porque, de fato, ele tem uma penetração importante de cursos que tem uma demanda alta, né? Então, nós estamos falando de engenharia, direito, alguma coisa de medicina, enfermagem, cursos que, de fato, têm altíssima empregabilidade e, por consequência, por ter uma alta empregabilidade, eles acabam tendo uma demanda muito forte. Então, a empresa consegue ser muito bem operada nesse mercado e está crescendo no ensino à distância, brigando com os grandões. Aí já é uma estratégia mais de preço, mas ela tinha uma operação de ensino à distância pequena, então ela está ganhando muito espaço. E aí a consequência disso é que a gente vê uma companhia crescendo a boas taxas, com boa margem, negociando a um múltiplo muito, muito, muito barato, e na nossa visão, ela está negociando nesse múltiplo muito barato, porque o setor de educação superior está num momento terrível. Então, está juntando duas coisas, né? Você junta as grandes, como Cogna e até Estácio, Sdux, desculpa, que sofreram muito com a pandemia e já vinham sofrendo um pouco antes, porque já estavam com dificuldade de crescer suas bases, estão passando por um momento terrível durante a pandemia, perderam muita base de alunos, tá? E por consequência esse setor ficou um setor meio tóxico, que as pessoas não querem chegar perto. E ao mesmo tempo a gente vê um brinco bem operado ali. Então, aqui é um pouco dessa questão que eu acho que a empresa ela abriu capital recentemente, a gente participou na abertura de capital. É um desses casos onde a gente acaba encontrando uma empresa excepcional, que as pessoas ainda não percebem que é excepcional, porque tem pouca gente analisando. Ela está muito largada, porque está num setor difícil. Mas, na nossa visão, o longo prazo do setor de educação superior não é difícil. Ele é bom, porque no final a gente volta para aquele ponto de que o Brasil é carente em capital intelectual. Ele é carente em todos os tipos de capital, mas intelectual também. Então, a gente está sofrendo um freio de arrumação com a saída do FIES, com talvez alguns exageros do ponto de vista de construção de campos. À medida que isso se normaliza,
a gente deve voltar a ver um crescimento orgânico saudável, e aí assim, vai ficar claro que o nível de valuation que a gente está pagando pelas ações da Cruzeiro do Sul são muito baixos, tá? Quando a gente soma essas duas empresas, dá mais ou menos 8% do portfólio. De fato, educação é um setor que a gente estava pouco investido até recentemente. As duas empresas entraram no portfólio mais ou menos na mesma época, no começo desse ano, e a percepção que a gente tem é que é um setor muito bacana. Outros setores que vale mencionar aqui, então, são o setor de saúde, que de novo, tem operações extremamente interessantes. Então, vou mencionar aqui a Hapvida e a Intermédica, que são duas consolidadoras do setor de planos de saúde no Brasil, basicamente com planos verticalizados. Então, eles conseguem entregar um custo-benefício excepcional. Não é a melhor saúde que o dinheiro pode comprar. É a melhor saúde que pouco dinheiro é capaz de comprar. Então, estamos falando aqui de um plano de saúde que vai atender basicamente chão de fábrica, chão de loja, planos empresariais pagos por companhias para um público, vamos dizer assim, que tinha pouco acesso à saúde, e eles conseguem entregar uma saúde de qualidade por um preço super competitivo, justamente controlando a cadeia inteira, controlando desde o médico, né? O médico acaba muitas vezes sendo CLT da própria Hapvida, e aí a consulta com o médico generalista, depois com o especialista, depois os exames laboratoriais, diagnósticos, depois eventualmente uma intervenção cirúrgica ou alguma coisa do tipo, ou uma fisioterapia ou algum outro tipo de coisa preventivo para evitar um procedimento cirúrgico. Então, são outras companhias extraordinárias, estão crescendo muito, ganhando muito share, e por consequência, a gente vê, assim, sei lá, 20 anos de crescimento muito forte. De novo, num setor previsível, recorrente, com um time muito bom. Então, isso se soma lá com a educação, e aí tem o setor de energia, que também é um setor que a gente gosta bastante. Então, acho que o que o investidor pode esperar? Resposta super longa para uma pergunta que é meio curta, mas ele pode esperar que a gente vai investir em setores previsíveis, com empresas de qualidade excepcional, e que, se ele tiver a paciência de aguentar um pouco a volatilidade no curto prazo, esse capital vai compor a altas taxas. E eu acho que a nossa história mostra um pouco isso, mas eu acho que é o que o futuro espera também. Eu lembro e eu me recordo agora que no furacão da pandemia ali, a gente fez uma live com o Ilan, né? O Ilan fez uma live contigo, e ele fez uma pergunta algo parecido, assim, poxa, o que a gente pode esperar das empresas que estão lá dentro da RIX, do fundos da RIX? E você falou, gente, tem empresas que não estão acontecendo absolutamente nada, assim, em relação à perda de receita, faturamento e tudo mais. E a gente estava ali no mercado ali de 65, 70 mil pontos ainda, e realmente aquilo ali foi um furacão, assim, uma crise que foi um pouquinho diferente da crise de 2008, né? Eu particularmente achei muito pior a crise de 2008, mas aquela live que o Ilan fez contigo deu mais uma semaninha de tranquilidade, pelo menos uma semaninha, porque as notícias ainda estavam vindo, assim, desesperadoras, assim. Desesperadoras. Mas a gente ganhou uma luz no fim do túnel a partir daquele momento que o Ilan fez essa live contigo no Instagram, que eu acho que ainda tem lá, eu acho que ainda ficou gravado lá. Eu prefiro o YouTube, porque as coisas ficam mais acessíveis e ficam mais arquivadas, assim. Mas Sim. beleza, poxa, Rodrigo, obrigado, cara. É sempre um prazer de novo. Vamos torcer para que, desde a live que o Ilan fez contigo, a bolsa, sei lá, mais do que dobrou. Vamos torcer para que agora, quem sabe dobra de novo, né? Eu fale contigo daqui a alguns meses com a bolsa, sei lá, 200 mil pontos, não sei. É piada, mas, poxa, todo investidor de bolsa é um eterno otimista, assim, né? Assim como é um empreendedor, né? Acho que sim. Acho que tem que ter um pouco de otimismo, e eu acho que a verdade é que a alternativa também não é lá muito, muito boa, né? Então,
a gente acaba ficando muito tranquilo de falar, bom, assim, qual que é a alternativa? Ficar no CDI, né? Então, acho que não. E qual a alternativa de assunto que a gente. Imagina se a gente pode levantar pautas de eleições aqui, de política. Cara, não vamos. Por favor. É muito difícil isso, porque a verdade é que, para voltar até nesse ponto que você comentou da crise, né? Agora que a gente está fora da crise, é mais fácil de falar, né? Mas. Né, e talvez até seja mais fácil de esquecer. Crises são sempre momentos onde a gente esquece que aquilo é cíclico. A gente olha e fala assim, putz, mas dessa vez é diferente. Dessa crise a gente não vai conseguir sair. E, puta, a gente se reinventa e sai. Então, 2008 foi difícil? Foi, passou. 2020 foi difícil? Pô, ainda tá sendo, vai passar. E nós vamos ter uma próxima daqui a 5 anos, e acho que o importante é escrever lá no papelzinho, bota lá, ó, vai acontecer de novo, nesse dia, sangue frio, hein? Boa ideia. Cara, brigadão, Rix. Obrigado a você e a toda a equipe aí da Rix. É sempre um prazer falar com vocês. E qualquer dúvida, chama a gente. Fechado. Todo Prazer mundo da estar aqui. BRA. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.